Este aqui é o 61 RT, que foi fabricado em 1987 pela Digitone. Então eu fiz esse projeto e ele usava o M112, que vocês devem de conhecer. Então ele tem diversos timbres aqui, né? Então ele tem o timbre de piano também. Então ele tem o piano. Agora ele tem ritmos também, né? Ele não é um sintetizador programável, ele é fixo. Ele tem presets e ele tem o Computer Orchestra, que na realidade era um processamento já vindo no M112, que fazia arpejo, que fazia uma série de coisas. Ele é mais um equipamento para tocar como um órgão normal, órgão eletrônico, mas os sons eram todos sintetizados analogicamente, né? Aqui nós temos o piano elétrico. Eita, muito volume. Então vocês imaginam que aqui o string, ele é na realidade a orquestra. Então essa orquestra era feita analogicamente, através de um BBD, que é uma linha de atraso analógica. Então o som entrava nessa linha de atraso e ele ia defasando 60 graus em 3 senoides, e aí ele saía o som de violino, né? Lá nós, no ESP32, nós simulamos através de software, né? Ó, algumas teclas nem estão funcionando. Esse é um som muito bom, que foi criado usando o filtro, um filtro analógico da Curtis, que é um filtro que nós simulamos também digitalmente. Eu estou fazendo essa comparação para que vocês tenham a noção do que a gente tem feito em termos de digital, né? Que agora nós estamos utilizando circuitos digitais. Aqui é um harpsichord que a gente... E tem o vibrafone, que também nós temos lá o vibrafone. Aqui tem uma diferença de volumes porque ele está muito tempo parado. Nós ligamos ele agora com uma série de defeitos, inclusive tecla quebrada, tudo. Mas isso daqui não interessa nem consertar. Agora, tem sons muito bons. O clarinete, que é feito com onda quadrada, depois eu vou explicar como nós criamos as ondas a partir de ondas quadradas, porque ele não gera senoides, né? Ele não gera senoides. O acordeon é um dente de serra modificado. Tem o trompete, mas a tecla não está funcionando. Ah, o laser, mas esse é um laser muito diferente.
mas nós conseguimos fazer exatamente esse tipo de laser no ESP32. Então, qual que é a diferença? Nesta época você tinha que gerar com ondas quadradas, tinha que acabar gerando o dente de serra, então eu vou explicar como a onda quadrada vira um dente de serra usando o Starcase, que é uma escadaria de ondas quadradas, mas que no ESP32 a gente gera o dente de serra a partir das harmônicas, é outro sistema. E aqui nós tínhamos que conseguir fazer o som com filtros analógicos. E você gera uma onda quadrada e da onda quadrada ou da onda Starcase você filtra e através dos filtros você consegue os timbres. No ESP32 é o contrário, você gera senoides e soma senoides para conseguir o timbre. Então é um caminho totalmente diferente. Por isso que a gente chama de síntese de Fourier, que foi Fourier que iniciou a matemática para transformar as ondas senoidais em ondas complexas, né? Enfim, esse equipamento ele era muito bom nessa época, mas atualmente com o ESP32 nós temos um sintetizador muito mais avançado. Eu vou mostrar por dentro como é que ele é. Pode abrir. Esse aparelho foi feito em 1987. Então veja a complexidade. Aqui temos a fonte com amplificador e a placa, enorme placa. Essa placa tem mais ou menos 70 centímetros de comprimento por 20 centímetros de largura. E a quantidade de equipamentos e componentes é muito grande. Para vocês terem uma ideia, aqui ele começa com processador, um Z80, com memórias 2716, 2764, aí depois tem toda a parte de processamento de teclado e também de painel, porque tem os cabos que vão para o painel, que lê os potenciômetros e lê também os botões. E depois aqui nós entramos no coração do som, que é o M112. Esse M112, ele gera ondas quadradas, mas ele lê o teclado e gera ondas quadradas. Aí nós montamos com as ondas quadradas o Starcase, que é para fazer a onda triangular, dente de serra, e também filtramos. E aqui nós temos o M151, que é um multiplex. Esse multiplex, ele faz a multiplexação de diversos pontos das ondas, para que você consiga exatamente as diversas formas de onda. E aqui esses trimpotes são trimpotes ajustados analogicamente. Para você ter uma ideia, aqui você tem um VCA, que é um LM13600, que é controlado na realidade pela envoltória, pelo ADSR. E esse ADSR, ele é feito pelo 3310 e o 3320 é o filtro, que é da Curtis. Então você imagina a quantidade de componente e o custo desses componentes para você poder conseguir um som. Além disso, olha, você tem aqui um oscilador, você está vendo aqui a bobina, você tem um oscilador para criar ritmos. E a partir daí você tem aqui um monte de filtros de ritmos, que hoje a gente pode gerar tudo com o ESP32 através de senoides. Então esses componentes que vocês estão vendo e a dificuldade para que esses componentes fossem ajustados com trimpotes e tudo mais, para poder gerar um som, e esse som não necessariamente... Aqui tem outro VCA, ó, LM13600, e tem os pré-amplificadores, que nós estamos usando o TL082. E assim nós passamos para um equipamento que analogicamente ele é muito bom, mas é muito custoso, um custo muito, muito elevado e não é programável. Então, agora vocês comparem esse equipamento com o novo, com o ESP32,
que não tem filtros, pelo menos não tem filtros analógicos, não tem nada analógico a não ser o pré-amplificador, e ele parte totalmente para síntese de senoides, de harmônicas. Então, este é um novo sintetizador usando os microcontroladores ESP32. E eles, através da síntese de Fourier, fazem os mesmos efeitos do antigo sintetizador analógico. Só que agora tudo é feito na programação digital por software. E aqui nós temos os geradores de vozes, que esse aqui é o primeiro gerador, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. São 8 vozes, controladas pelo master, que é este outro ESP32. Então nós podemos aqui verificar exatamente as funções. Então as formas de onda geradas em 2 canais, porque ele é estéreo. Então ele tem, eu não liguei a parte de som, mas ele é estéreo e dá para ser controlado por estas entradas MIDI que estão preparadas. Desta maneira você não necessita ter um teclado ligado à placa, como eu tenho aqui. Mas se você quiser um teclado, esse é um teclado comum, usado em sintetizadores e órgãos comuns, mas você não necessariamente precisa utilizar um cabo ligado no conector de entrada. Você pode usar as conexões MIDI, que tem entrada e saída MIDI. Assistam os próximos vídeos, porque agora a placa está montada e nós vamos programar outros presets. E eu vou explicar direitinho como é a síntese de Fourier e como que vocês podem criar sons usando as harmônicas.